episódio na Kombi e hoje com o querido Benjamin Sepúlveda, que você já deve ter visto vários trabalhos dele por aí. Dá um olhinho. Oi, gente, tudo bem? Vem com a gente bater um papo super legal e descontraído e acabamos falando de um monte de coisa. É isso aí. Interessantes. Bastante coisa. Então tá bom, ó. Coloque seu cinto e vem com a gente. Bora! Mais um podcast, hoje um episódio super especial. Eu estou aqui com o Benjamin Sepúlveda. Yes. Muitos conhecem, outros vão conhecer, mas eu quero já, de primeira mão, agradecer você ter aceito esse convite. Eu sei que você é uma pessoa muito ocupada, muito requisitado, e eu quero agradecer de coração. Imagina, é um prazer inenarrável por minha parte estar aqui. Já sou fã do podcast e me sinto muito honrado de ter sido convidado. De verdade, a gente já bateu um papo gigantesco. Aqui nos bastidores e eu estou muito feliz. Obrigado pelo convite. Imagina, eu que agradeço. E eu queria que você começasse dizendo o pessoal lá de casa. Hoje a gente escolheu um lugar bem movimentado, Bem mas movimentado. vai dar bom. Vai. Eu queria que você dissesse pro pessoal lá de casa, quem é o Benjamin? Para resumir, filho do Deus vivo, pai de 3, esposa. 3? 3 filhos. E eu tô quase desfazendo uma vasectomia para ter mais. Quantos a idade? Eu tenho uma de 15, um de 10 e um de 9. 15, 10. Não, 11 e 10. Acabou de fazer. Isso aí. Sério? E você quer ter mais? Quero. Eu aprendi que filho é bênção. Filho é bem. E num mundo tão conturbado, em vez de a gente parar de ter filhos, a gente tem que botar mais gente boa no mundo. Pessoas que servem a Deus, que tenham bons valores, enfim. E sou esse cara. Trabalho com fotografia, marketing político, neuromarketing, bom, um monte de coisa. Eu acho que vocês já devem ter visto aqui em Barueri, principalmente, né? Muitas fotos, Acho que sim. muitos trabalhos. E como que você foi parar na fotografia? Meus pais eram fotógrafos, né? Aí com aquela crise de 94, não, 93, se eu não me engano, Collor, eu não vou lembrar a data exatamente, eles acabaram desistindo, o mercado estava quebrado, eles foram fazer outras coisas. E sempre ficou na minha cabeça esse lance da fotografia, eu tive acesso às câmeras deles, e aí ficou esse negócio, eles sempre falavam de fotografia. Meu primeiro emprego foi aos 13 anos de idade na TV Alphaville, trabalhando com audiovisual, etc. Eu montei minha própria produtora com 18 anos, e aí surgiu uma câmera na minha mão. E aí dei um clique, as pessoas gostaram, dei um clique, as pessoas gostaram. Comecei a trabalhar, veio o primeiro prêmio internacional, eu falei, não, é isso. E a fotografia não é equipamento, né? O equipamento é o fotógrafo, né? Então, é que eu tenho posições meio diferentes da maioria dos fotógrafos. Eu não romantizo a fotografia. O que acontece? A fotografia as pessoas colocam como arte. Não. Fotografia é ciência pura. Então, assim, qual que corre mais rápido? Um Fusca ou uma Ferrari? Ferrari. Todos se movimentam, mas qual que corre mais rápido? Então, assim, sim, um fotógrafo tira leite de pedra, faz uma câmera simples fazer ótimas fotos, mas bons equipamentos elevam o nível de qualidade do trabalho absurdamente. Mas você tem que ter aquele tino ali, do tipo, aquilo ali dá uma foto. E não sair, porque, por exemplo, você dá uma boa câmera para alguém, vai tirar foto de tudo, nem tudo vira uma foto ali. Assim, o processo mais doloroso é aprender o básico da fotografia. Mas quando esses drives todos estão instalados e a câmera já faz parte de você, porque um bom fotógrafo, por exemplo, eu mudo de ambiente, eu estou fora e entro para dentro de um espaço. Eu, sem pensar, eu já começo a mudar a configuração. Entendeu? Então, quando você está nesse nível, e é 2 anos de trabalho, 2 anos intensos estudando, uma pessoa que já está nesse nível, já consegue saber o que cada coisa faz o quê, eu faço ela fazer exatamente o que eu faço, ou até melhor do que eu, em 1 mês. Não. Por quê? Eu mostro que é ciência. E ciência a gente encara baseado em números, em dados. E aí fica muito mais simples. Vou te dar um exemplo. O iPhone é superestimado. As pessoas falam iPhone. Mas principalmente, uma das coisas que as pessoas amam são as fotos. Sim. Sabe aquelas fotos com fundo desfocado que o iPhone começou? Então, basicamente é o que uma câmera profissional faz. Mas por que
das pessoas gostarem tanto de uma foto desfocada? O cérebro humano, vamos voltar para a neurociência. O cérebro humano, ele é preguiçoso, ele quer economizar energia. Então, quanto menos informação, lembra do desfoque? Tem menos informação. Quanto menos informações você tem em uma fotografia, o cérebro tem que trabalhar menos. Consecutivamente, ele vai falar que é o quê? Uma boa foto. Ciência. Vai vendo aí, gente. Entendeu? É ciência. Então, dá para fazer boas fotos com câmera simples? Dá. Mas aí é níveis, né? Você vai fazer o quê? Vai fazer fotos comuns ou vai fazer publicidade, que é o que eu faço? De alto nível. Tanto que as pessoas olham as fotos de barulho e acham que é de banco de imagens. Mas não, são produzidas aqui pela gente. Entendeu? Então, assim, a fotografia é ciência. Tem um lance artístico, romantizado? Tem, e é importante. Mas se a gente fosse pragmático para ter resultado, não pode encarar. Porque se tudo é arte, nada é arte. Porque se tudo é arte, até uma foto desfocada que não aparece nada. É arte. Tem validade? No meu conceito, não. Para mim, o que é arte? A arte é algo que traga uma mensagem tão forte que ela consiga quebrar a barreira do tempo. Uma mensagem que não precisa ser audível. Que ela traga sentimentos e acione drives mentais na mente das pessoas. Para mim, isso é arte. Quando eu vejo a Mona Lisa, alguns vêm sorrindo, outros vêm triste. As pessoas olham as cores, as pessoas ficam hipnotizadas, isso é arte. Ela transcendeu a barreira do tempo. Impacta as pessoas através do olhar de várias gerações diferentes. Isso é arte. Mas a gente não pode generalizar a fotografia arte, não. Se tudo é arte, nada é arte. Mas minha mãe acha que o álbum de casamento dela é arte. Mas é importante, pra ela é muito importante. Então, gente. Entendeu? Mas assim, é porque eu vejo muitos fotógrafos iniciando e é uma crítica construtiva. Não é porque você está fazendo meia dúzia de fotos que você já é um gênio. Não. As pessoas, você sabe que as pessoas sempre falam do meu trabalho, mas eu não me considero um gênio. Não. Para mim, gênio é aquela pessoa que foi colocada numa posição onde ela não estava preparada e ela desempenhou um papel que ninguém consegue desempenhar como ela. Entende? Isso é um gênio. Então, na fotografia, hoje nós temos gênios vivos, talvez 2 no Brasil, que são os maiores do mundo hoje, vivos, e são brasileiros, que era o Ken Alcântara, é o cara que mais fotografou onça pintada na Amazônia, no Pantanal. O cara ele é um gênio. Porque, como você sabe onde uma onça vai estar? Elas são atraídas pela lente dele. E outro é o Sebastião Salgado, que literalmente ele mudou o jeito de fotografar. Entendi. Entendeu? E fotografia, como qualquer outra profissão, precisa sempre estar atualizado. Exatamente. Tem uma frase que eu sempre carrego assim, ó. Enquanto os outros dormem, eu me preparo. Eu já vi no seu stories. Eu me preparo o tempo inteiro. Eu não paro de estudar. São 2 livros por semana. Não sobre fotografia mais. Mas eu me preparo muito, o tempo inteiro. Porque o sucesso é o encontro do preparo com a oportunidade. E eu cheguei num nível de vários prêmios, de ter uma repercussão nacional e internacional do meu trabalho, porque eu estava pronto. Por exemplo, todo mundo fala do incêndio, das fotos do incêndio que rodaram o mundo. Sim. Mas qual que é a diferença entre eu e os outros fotógrafos da região? Eu estava com todos os equipamentos na bolsa, com as baterias carregadas, era um dia de folga. Com todos os meus equipamentos prontos. Quando eu vi a fumaça, eu liguei para um amigo e ele falou, cara, tá tendo um incêndio no Califórnia monstruoso. Eu entrei no carro e fui. Os outros viram na TV, pegaram o equipamento e foram, não conseguiram entrar. Essa é a diferença. Eu estava preparado. Apareceu a oportunidade, eu encarei. E aí teve 103 mil visitas no meu Instagram em um único dia. Foi aí que deu a repercussão internacional, deu Reuters, deu um monte de coisa, entendeu? Por conta da foto. Pra fora. E aí tem algumas histórias que eu já contei sobre as fotografias. Tudo que eu fiz foi planejado. Por isso que eu falo que é uma ciência. Entende? Eu entendo. Você chega num evento de carro, você tem 2 opções. Você pode mostrar tragédia nua e crua, gente morta, gente queimada, gente toda ferrada. Ou você pode mostrar outro lado da história. Eu resolvi contar a história do heroísmo. Então, você pode ver nas minhas fotos, você vê, quase você não vê fogo, mas você fica emocionado porque você vê a reação dos bombeiros. Eles cansados, eles sujos de fumaça, eles se jogando água em si, eles felizes comemorando, eles tristes parecendo que estão chorando. Tudo foi uma história que eu contei. Planejada, desde a hora que eu cheguei. Tem uma coisa que até no meu livro... Você elaborou um roteiro na sua cabeça
e foi lá e realizou. No meu livro eu até falo sobre isso. Eu faço ensaios mentais, sabe o que quer dizer isso? Você trazer o futuro pro presente. Então eu vou fazer uma foto, você me encomenda uma foto, vamos supor, Roberto. Eu quero uma foto da Kombi para usar como publicidade. Tá, para quem que você quer vender? Para fulano, ciclano, ciclano. Qual que é o foco? Qual que é o resultado? Quero ter esse e esse resultado. Aí eu vou fazer o processo inverso. Vou imaginar a foto. Tá, qual lente que eu vou usar? Qual o nível de desfoque que eu vou dar? Qual que é o plano? O lugar, o background, qual que é a pós-produção que eu preciso fazer? Tá, beleza. Qual que é a técnica empregada? Beleza. Aí a foto já nasceu aqui. Quando eu chego para fazer a foto... É mais simples. Aí as pessoas falam, nossa, mas foi tão rápido. Não, não foi rápido. Eu passei muito tempo pensando. Quando eu cheguei naquele lugar, comecei a me ambientar, tirar alguns cliques, bem calminho, bem tranquilo. Conversar com um, conversar com o outro, e eles cercaram. Eu era o único fotógrafo lá. Eu cheguei junto com o Corpo de Bombeiros. E aí fui tomando água e pensando, o que eu vou contar? O que eu vou contar? O que eu vou contar? Aí defini. Comecei a definir, comecei a clicar. Comecei a clicar. Só realizou aquilo que já havia Já planejado. tava. Você sabe que no direito é mais ou menos isso. Quando a gente tem alguma peça ou alguma ação para entrar, tem advogados que sentam no computador e pesquisa, vai. Eu sou o tipo que fico pensando 2 dias sobre tudo aquilo que eu ouvi. Eu ouvi tal coisa, ela falou tal coisa, tem tal coisa, não sei o quê. E nem na minha cabeça. Preciso fazer, mas preciso pensar. Isso é um ensaio mental. Aí a hora que eu sento no computador, eu já sei exatamente o que eu E quero sai escrever. muito mais leve, né? Sim, e rápido. Exato. Então eu faço isso. É que assim, eu tenho que ser, na minha profissão, eu tento ser pragmático em algumas coisas. Eu acho que a gente pode acelerar os processos e tornar melhor entendendo como cada item funciona. Se eu encaro a fotografia como uma ciência, tá? Como essa ciência funciona? É base matemática, é base física, é os dois? O que é? Aí você entende. Aí beleza, isso só não é o suficiente. Por quê? A fotografia, imagina uma cartela de remédios. Sim. Cada comprimido é uma foto, tá? Eu posso colocar dentro desse comprimido uma mensagem. Quanto mais comprimidos essas pessoas tomam, mais a mensagem fica clara. Então a fotografia é só uma cápsula, onde eu coloco uma mensagem dentro e entrego. Quanto melhor a técnica, mais nítida é a mensagem. Eu preciso falar menos, que já fica no subconsciente. Mas eu também consigo induzir a mensagem. Uma das fotos de incêndio que a galera sempre comenta sobre isso é que é uma foto de uma bombeira com a mão assim na cabeça, certo? Só que ela estava secando o cabelo. Só que eu criei um storytelling para parecer que ela estava, ai meu Deus, preocupada. Porque fazia parte do storytelling que eu queria contar. Não que ela estava secando o cabelo. Eu vi a cena acontecendo e eu só construí no instante que eu queria. Ah, isso é draconiano? Não é. Fortaleceu o Corpo de Bombeiros ganhou visibilidade, ganharam vários prêmios, homenagem, infraestrutura. Foi pro bem. Entendi. Não é que eu enganei, eu contei uma história. Aí a conclusão foi das pessoas. Eu não falei, ela tá desesperada. Não, eu publiquei a foto. Eu enviei a foto. As pessoas tiraram a conclusão. Por quê? Elas já estavam pendendo para isso. O coração delas já estava nisso. E eu só fortaleci com a minha mensagem. E o que você mais gosta de fotografar? Pessoas. Em que situação? Casamento? Essas coisas? Não. Eu gosto muito de retratos. Entendi. Tem uma frase que eu gosto também que é todo retrato é um autorretrato. Quando as pessoas vão no meu estúdio, ou algum outro cliente de marketing vai no meu escritório, eu tenho a oportunidade de fazer o que a gente fez hoje, conversar. E a gente acaba se conectando, sabe? Sempre tem... eu sou uma pessoa que você sabe, eu estudo muito. Você me colocou em xeque umas 3 vezes aqui, fazendo perguntas que eu não sabia responder. O que vai acontecer comigo agora? Eu vou ficar igual um alucinado, abrindo a Bíblia, tentando descobrir essas respostas. As pessoas me inspiram, as pessoas me trazem respostas, as pessoas me colocam dúvidas. E cada história dessas pessoas, elas fazem com que a minha história fique mais nítida, o porquê de tudo. Entende? Você começa a ver mais sentido na vida. Você consegue ver Deus na vida das pessoas. Deixa eu falar uma coisa. Deus criou tudo para pessoas. Ele criou tudo pra gente. Inclusive, ele criou o ser humano pra gente. Então a gente tem que aprender a se relacionar com outras pessoas e aprender a tirar lições. Se conectar, né? Porque a forma mais inteligente de adquirir sabedoria
é pegar a sabedoria que você já sofreu para conquistar e fazer o download para minha vida. É a forma mais simples. E voltando um pouco, que a gente estava conversando antes da gravação, é o vô contando história pro neto. É isso. Né? É o pai passando a história pro filho. Jesus contava histórias para poder ensinar. Exato. E aí, conforme seu grau de conhecimento, você vai descobrindo mais sobre essas histórias. Por exemplo, a história do filho pródigo, muitas pessoas focam no menino que gastou tudo. E outros já descobrem que a história toda é sobre o filho que ficou. Que ficou, mas não aprendeu nada com o pai. Não teve o coração quebrantado. Entende? Então, estar junto com Deus não quer dizer ter o coração alinhado com Ele. Verdade. Então, assim, as histórias colocam várias camadas e quanto mais a gente vai se conectando com as pessoas, a gente vai aprendendo a tirar mais camadas e absorver mais coisas. Então eu sou apaixonado por pessoas. Tanto é que se você vê meu trabalho na cidade, por mais que eu tenha vários prêmios com fotografia de paisagem, etc. tal, você percebe que o foco do meu trabalho sempre são as pessoas. Todas as publicidades da cidade têm pessoas. E de formas que as pessoas se conectam. Se identificam. Olha aí. Entendeu? E eu acho que a boa comunicação é feita de pessoas para pessoas. É uma forma de levar uma mensagem sem necessariamente você estar no mesmo espaço geográfico. Entende? Então, eu me dedico a entender, não mais sobre fotografia, mas sobre pessoas. Porque a fotografia, por ser uma ciência, ela tem um limite. Todas as regras matemáticas têm um limite, todas as leis físicas têm um limite. A fotografia tem um limite. As técnicas possíveis têm limites. Ah, tem variações de uma técnica a outra? Tem, mas tem limites. Só que entender pessoas não tem limite. É. Não tem limite. E as pessoas me encantam. Até porque, no processo de conhecer as pessoas, eu me descobri. Vai se identificando Exatamente, com algumas coisas. Exatamente. Não, com tudo. Mas você é do tipo que fica analisando as pessoas? Já fui mais. Hoje eu bloqueei isso. Porque isso é ruim. Você perde o foco. Você começa a analisar o movimento das mãos, o movimento dos olhos, as microexpressões, e você começa a não ser autêntico. Você começa a guiar as pessoas não pelo coração delas, pela essência delas, mas pelo que você quer saber delas. E a relação humana não pode ser assim. É importante você conhecer? É importante. Então eu estudei muito neurociência, microexpressões, etc. Tal. O livro O Corpo Fala, eu já li, sei lá, umas 4 vezes. Mas eu não quero viver assim. Eu estudo não só para entender as outras pessoas, mas para me entender. É para facilitar a minha comunicação com elas, não para decifrá-las. Porque isso é um poder muito perigoso, você acaba manipulando as pessoas sem querer. Então, Ou querendo, né? Ou querendo. Ou querendo. Entendeu? Por exemplo, eu nem sei se eu posso falar isso, mas tem alguns livros que ensinam literalmente, através de palestras, você fazer um processo de microhipnose. O que é isso? Você gera A ideia era fazer com que as pessoas se concentrassem mais nas suas palestras. Só que hoje tem gente fazendo isso pro mal, para gerar grandes movimentos de coach. Sim. Entendeu? E estão capitalizando baseado nisso. Tudo bem, cada um tem um propósito. E é uma manipulação não serve pra assim. mim. Não serve pra mim. Pra mim, o mais importante é a galera olhar os meus vídeos no Instagram. Por exemplo, um pastor me mandou mensagem e falou: cara, eu quero te agradecer, porque eu assisti um vídeo seu e eu preguei em cima baseado num vídeo que eu vi seu. Inspirou. Isso pra mim faz mais sentido. Porque aí é o seguinte, é igual a pedra que você joga no lago. Você sabe onde ela cai, mas não sabe onde as ondas vão parar. Entende? Faz muito mais sentido. E você é um cara que gosta muito de comunicação. Muito. Gosta de política. Muito. Gosta de gente. Muito. E tá juntando tudo isso numa jornada de marketing Exatamente. eleitoral. Exatamente. O que acontece? Qual que é a grande questão? O marketing político está mudando no mundo. Nós somos um eco dos Estados Unidos e depois Europa. O jeito de se fazer política lá já mudou. Sim. A gente chama isso de neuromarketing. O que é? O grande problema é que as pessoas do político, às vezes, ele tem que é aquele cara que tem boas ideias, tem boas propostas, muitas vezes não é eleito. A mensagem dele não chega. Não chega. E por que não chega? Porque ele não sabe usar algumas técnicas simples, Roberto, que podem entregar. Então, o que o neuromarketing faz? Ele cria um ecossistema para facilitar essa mensagem ser entregada. Eu já te falei, eu posso falar isso ao vivo, a base do meu trabalho são 3. Linguagem, propósito e movimento. Eu pego a pessoa, eu ensino ela a alinhar a linguagem com a linguagem do povo, o que o nosso prefeito chama aqui de combinar com o povo. Depois eu ensino como ela pegar os propósitos em comum com o povo e trabalhar baseado no marketing, na comunicação,
para que esses propósitos se alinhem. Quando você tem uma linguagem alinhada, um propósito alinhado, você vira um movimento. O movimento é o que a gente viu. Por exemplo, a gente viu por que a polarização aconteceu no Brasil? Porque só tinham 2 movimentos no Brasil. O movimento de direita e o movimento de esquerda. Literalmente. E eles eram... Ninguém teve chance naquela eleição. Teve para presidente? Por quê? Foram os únicos que trabalharam linguagem, propósito e movimento. Vamos lá. Linguagem. Você sabe, todo mundo sabe imitar o Bolsonaro. O tal que... É uma linguagem. Talvez eu imite ele comendo bolacha com leite condensado. Pode ser. O Lula. Acho que eu não imito Companheiro, nada. Né? acho que você não é bom. Mas a galera consegue reconhecer a voz. A linguagem tá clara. Eles falam pro público deles de uma forma que o público entende. Até quando a gente vê que a linguagem ela tomou um alcance. Uhum. Quando a gente começa a ver propagandas, não com a foto, mas com a silhueta Exatamente. do candidato. Aí você fala assim, a mensagem foi entregue ali. Foi. Aí a gente entra com um propósito. Todo mundo tem algo que acredita fielmente. Entendeu? Vou colocar um item aqui. No caso do Bolsonaro era, não podemos deixar a esquerda voltar. Certo? No caso do Lula, todo brasileiro vai comer picanha. Claro que tem, eu tô colocando muito superficialmente, era Sim. muito mais do que isso. Entende? Vamos colocar isso como se fossem 2 propósitos. Quem concorda com a esquerda não voltar, começa a se juntar num grupo. E nós, seres humanos, somos seres de grupo. Vivemos Nós em grupo. adoramos o grupo, não é à toa que tem o futebol, nós adoramos o grupo. A gente é fã de um tipo de carro, é fã de um tipo de artista e vira grupos. As redes sociais também, são redes de grupo, pequenas bolhas. Um exemplo é os grupos de WhatsApp. Exatamente. E aí o que acontece? Quando você pega o propósito, você gera grupos. Grupos viram o quê? Movimentos. O que é um movimento para um político? É você botar 10% de energia e ter 90% de retorno. Porque lembra da pedra no lago? Quando você joga uma pedra, começa a ecoar tanto. E os integrantes desse movimento, eles fazem muito mais esforço do que você para fazer com que sua mensagem chegue além. Mas, Benjamin, isso aí, isso tudo que você está me falando, eu consigo identificar em várias situações, não só política, Sim. em várias situações. Né? Por exemplo, para comprar um sabão, para comprar Sim. uma caneta. Sim. Essa parte que você fala do marketing político, ela veio do mercado ou ela é ela se aproveita um pouco, mas ela é algo específico? Não. Ó, o que acontece? O mercado de marketing tem que se reinventar a todo tempo. Sim. Certo? E aí os marqueteiros, eles olham, opa, isso deu certo. Talvez com uma simples adaptação sirva para a política. Entendeu? O que acontece? O processo do voto é um processo de compra. Ah, não, é um processo de compra. É. Toda compra é emocional. Você ouviu falar de pirâmide de Laffer? Não, mas esse negócio de compra emocional, eu aprendi esses dias, eu tô fazendo um Renova BR. Uhum. Aí, eu não sei o nome do professor, Uhum. me perdoa os alunos do Renova BR que não assisti, mas o professor falou exatamente isso. Muitas vezes as pessoas acham que o voto é racional, mas ele é emocional. As pessoas, depois que escolhem emocionalmente, procuram mais ou menos uma razão para justificar o seu voto, mas ele já está decidido emocionalmente. Exatamente. É igual a compra. Por exemplo, a gente compra o básico. Por exemplo, eu preciso sobreviver, eu preciso me aquecer, eu preciso beber líquido, né? Eu preciso me hidratar. É o básico. E vai subindo. Aí depois segurança, você precisa se educar, você precisa ter lazer, vai subindo. Então o que acontece? Quando a gente vai comprar alguma coisa, a gente primeiro compra o mais básico. Geralmente o mais básico não é o que nos traz felicidade. Não, é só necessidade. É necessidade. Aí vem o segundo passo. O segundo passo que é o mais importante, que é onde as indústrias pegam a gente. Que é para trazer a endorfina, a dopamina e várias coisas. O que a política entendeu? Que a política sempre está um passo atrás do marketing, que vários desses processos, desses sistemas de convencimento servem também para a política. O Lula ganhou a primeira eleição dele com mudança simples, entendendo a mentalidade de quem poderia comprar ele. Classe média. O que a classe média quer? Um cara respeitoso, a aparência, que não fale nada muito fora da curva e que não vá quebrar o mercado. Aí me cortam o cabelo dele, fazem a barba dele,
Coloca um terno Coloca um nele terno e nele. manda uma carta aos brasileiros dizendo: eu vou fazer a economia assim, 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 eu vou fazer tal coisa, tal coisa. Bem conservador. Totalmente diferente dos discursos anteriores. Em cima do caminhão e com camiseta da Exatamente. CUT. Entende? Ou seja, eu peguei um produto, coloquei uma nova embalagem, uma nova descrição, falei, ó, e esse produto, você tem coragem de comprar? Ah, não, esse eu tenho. Vai de encontro com o que eu acredito, com os meus propósitos. Então tá bom. É o que se faz com o produto. Desculpem os políticos são produtos. Sim. E o voto é a compra. Para vencer uma eleição, você tem que se encarar como um produto, entender o que o público quer consumir, ser isso daí e pronto. Você nem precisa pedir desculpa, é só você ver a quantidade de políticos que tem eleitos que não tem mensagem nenhuma, que não tem preparo, que não tem conteúdo nenhum. Você fala assim, é porque o marqueteiro era bom. Vamos lá. Vou ensinar qualquer um ganhar uma eleição aqui. Rapidinho. Tem certeza? Vou. O problema é assim, eu vou ensinar como, mas eu não vou dar as ferramentas. Entendeu? Como se ganha uma eleição? Primeiro, convença uma pessoa. Começa assim. Quem que é a sua pessoa? Não vale a mulher, não vale a família. Convença uma pessoa. Aí você vai pegar essa pessoa, aí depois você vai convencer mais uma. Depois você começa com 3. Depois desses 3, tente convencer mais 3 que esses vão te apresentar. E depois mais 3, mais 3. E assim que se forma. Qual que é o problema? Os políticos têm o hábito, vou gravar um vídeo, vou soltar nas minhas redes sociais e acabou. Não é assim. As pessoas têm que acreditar em você. Falar de você com paixão, com emoção. E o resto são ferramentas. É entender linguagem, é entender sobre branding. Sabe o que é branding? Sim. É entender sobre linguagem, entender sobre branding, é entender sobre propósito, é entender sobre algoritmo de rede social, que não é difícil, é simples. E que pesou muito nas últimas eleições. E essa né? daqui, nas próximas eleições, a rede social vai definir a eleição. Gente, tem discussão na Europa de voto de casa. Você tem noção que você vai pegar o seu celular, você não vai sair da sua casa. Você vai pegar, colocar sua biometria e você vai votar no seu candidato. E significa que vai ser um cara que nunca vai em reunião nenhuma de ninguém. Quem que vai entregar isso pra eles? A rede social. Pois é. Mas por que sua mensagem não chega nas pessoas? Você tem que entender como funcionam as redes sociais. As redes sociais são bolhas, tá? Literalmente é o seguinte, ó. A ideia das redes sociais, se você não paga, você é o produto. Isso é um fato. Então você tem que consumir as publicidades. O que as redes sociais faz? Você publicou alguma coisa lá. Aí as pessoas começam a curtir. Essas pessoas começam a continuar recebendo seu conteúdo enquanto elas tiverem uma assiduidade de continuar curtindo. E aí vai se fechando o ciclo. Você já percebeu que você tem... Quantos seguidores você tem mais ou menos? No Instagram, 3.000 e pouquinho. 3.000 e pouquinho. Quantas pessoas você segue? 2.000, eu acho. Você vê as coisas das 2.000? Não. Você deve ver de umas 50, mais ou menos. Por quê? As redes sociais entenderam que é as pessoas que você mais interessa no conteúdo, então ela só vai mostrar pra você. Ou é as pessoas que publicam, né? Não, mas o fluxo de dados é grande, as pessoas continuam publicando. Mas o problema é o seguinte, se você não curte nunca, se você não comenta nunca, você não tem interesse. Tá vendo, Entendeu? gente? Por isso vocês têm que curtir, Exatamente. comentar, Exatamente. compartilhar. Exatamente. Ó, especialista falando. Aí o que acontece? Aí, vamos supor, o Instagram olha assim, não, essa pessoa curte tudo dela, vou continuar entregando. Por quê? A ideia do Instagram, por exemplo, é fazer com que as pessoas fiquem o máximo de tempo conectados. Então ele vai gerar um ecossistema para as pessoas continuarem naquele jogo da dopamina. Então vai mostrar só o que elas querem ver. Só o que elas têm interesse. Pra E ficar vai o máximo criando uma bolha. Uma bolha. E aí qual que é o problema da política? Você não consegue romper a bolha. Tem técnicas? Tem, mas não vou ensinar aqui. Demora muito para ensinar. Consultoria. Tem técnicas? Sim. De 1 a 2 meses dá para romper a bolha. E na verdade você não rompe. Você faz a bolha Ampliar. ficar robusta. Tanto com as pessoas que já te seguem, para elas começarem a interagir mais, quanto trazer mais gente. E quanto maior fica essa bolha, mais as redes sociais entregam e mais possibilidade de você aparecer no Explorar, e as pessoas começarem a te conhecer, etc. Tal. Tem técnica para isso. Mas enfim, qual que é o grande lance? O político pega, publica nas redes sociais, naquela mini bolha, quase imperceptível, aí tem 15 curtidas, um comentário da mulher, mandando um coração, Os filhos. os filhos, não vai chegar mensagem.
E outra coisa que as pessoas têm que entender. Já percebeu que aquele vereador que está tendo destaque, aquele candidato a vereador que está tendo destaque naquele ano, geralmente ele tem uma votação extraordinária? Já ouviu falar da lei da manada? Sim. O povo odeia entrar em um lugar vazio. Por isso que convencer o primeiro, o segundo e o terceiro é o mais difícil. Depois que você convenceu 3, já tem alguém pro grupo formar. Quando a quarta pessoa vir, já tem um grupo formado. Aí a quinta pessoa vir. Conforme esse grupo for crescendo, Até vai pegando mesmo corpo. porque, assim, né, chega um ponto que o produto, né, o político, ele não pode se elogiar. Ele não pode falar Exatamente. bem dele. Quem Berta, tem que falar bem dele é quem conhece eu não posso ele. falar o nome, mas tem um cliente meu que literalmente as pessoas estão mandando mensagem pedindo para apoiar ele. Literalmente as pessoas estão abrindo as portas dos comércios, das empresas para ele falar. Por quê? Porque ele já passou pela fase da linguagem, ele já passou pela fase do propósito, agora ele já está na fase do movimento. Ele falou, cara, é uma benção, eu não sei explicar. Eu não sei explicar. Tem gente de tudo quanto é lugar querendo me apoiar. Sem querer nada de troca. Mas, Benjamin, hoje os políticos, os partidos, Uhum. né? Eu digo assim, os partidos, porque é onde, teoricamente, tem o orçamento. Eles enxergam isso como uma ferramenta importante? Ou eles vão falar assim, vamos fazer a política do jeito antigo mesmo? Geralmente as coisas vêm de cima para baixo. Se você olhar quem está em cima, tem uma certa idade e não entendem do fenômeno das redes sociais. Os partidos não têm especialistas Até em porque tráfego, em algoritmo, em isso é tudo programação. novo. Isso é É tudo novo. novo. Eles não entendem a importância das mídias, de alguém especializado em mídia, que a gente chama de gestor de redes sociais ou uma pessoa especialista em gerar conteúdo. Hoje precisa de uma pessoa com um celular gravando. Até porque, ó, vamos lá. Como funciona no Instagram, por exemplo, que é o mais usado pela maioria das pessoas. Há controvérsias, mas assim, é o que tem um grande fluxo de dados e... É o popular. É o popular, vamos colocar assim. Stories tem uma função clara. Nos stories é os bastidores da vida real, certo? O feed é para você colocar o melhor do melhor. Só. Não é para você ficar, tipo, tendo o básico, não. Sabe o que mais tem fluxo de dados? Se você olhar os dados das redes sociais... Hoje o povo tirou Tá, para tirar tá. rachadinha aqui. Ó. Rachadinha não, né? Rachadinha. Vamos ter que cortar essa parte. Se você olhar o fluxo das redes sociais, o maior fluxo é nos stories. Ou seja, as pessoas estão mais preocupadas com o que você está fazendo da sua vida nos No dia a dia. bastidores, por trás das câmeras, do que está lá. Porque se você for ver, muitas pessoas têm um monte de gente visualizando stories, mas quando posta lá um negócio no feed, Eu, tem nada. meus stories bombam e meu feed não. Eu tô preocupado com isso? Não, Roberta. Porque o meu foco é que a mensagem chegue. Sim. Se eu tenho 1.300 visualizações nos stories, a mensagem tá chegando. Retenção disso, não tenho como mensurar. Mas vamos colocar, se 1%, pô, já é bastante gente. Sim. Se você mudar a história de uma pessoa, Sim. já é alguma coisa. Sim. Sabe? Só que assim, eu vejo que os políticos não estão preocupados com isso. Deixa eu te falar uma coisa. Hoje a molecada tá tão pra frente que eles vão começar a influenciar os pais, no voto dos pais. Eu conversei com uma pessoa bem importante aqui na nossa região, na eleição passada para prefeito em São Paulo. Eu falei, mamãe falei tem 10% dos votos. Eu devia ter apostado dinheiro. Falei, esse daí vai dar traço, não vai nem aparecer. Eu devia ter apostado. Por quê? Porque esses fenômenos, Roberta, têm que ser enxergados. Por que o Nicolas Ferreira teve tanta votação? O que ele fez diferente? Quem está estudando isso? Ninguém está estudando Eu isso. estou. Você está, porque o resto ninguém está. E outra coisa, Bolsonaro. Ninguém parou agora que ele perdeu, tal, essas coisas todas, tal, que o pessoal começa a usar toda aquela bagagem que foi a campanha dele para uma aplicação prática para as próximas eleições. Mas normalmente quem trabalha com política não quer estudar. Vou te dar um dado, tá? Os seus haters significam de 3 a 8% do seu eleitorado. O que quer dizer isso?
O político não tem que ter medo de ser odiado. Aí você faz uma coisa que parece impopular, tem 100 pessoas falando mal de você. Certo? 100 pessoas falando mal de você. É porque o mal repercute muito. Agora aí você recua. Não, recua porque tem 100 pessoas falando mal de mim. Não, o político não pode ter medo de ser impopular. Você acha que o Bolsonaro teve medo de ser impopular? Não. Você acha que o Lula teve medo de ser impopular? Não. E olha onde eles chegaram. Tem coragem? Dá pra chegar lá sem ser impopular? Só tentando ser popular, gente boa? Dá. Mas É difícil. É muito difícil. É muito difícil. Ou às vezes é tão, assim, não é que só difícil, às vezes não dura. Às vezes é uma candidatura que o cara foi, de repente, por outros motivos, mas assim, chegou lá. Mas qual é o grande lance? As pessoas não têm posicionamento. Eu, por exemplo, como cristão, quando começou a se falar sobre aborto, eu me posicionei, e não sou político. Por que os políticos cristãos não se posicionam? Não criam um movimento, um grupo de pais, de mães, fazem um movimento, vão para Brasília, faz passeata, caminhada para reunir pessoas a favor de manter a vida. Por quê? Porque eles têm medo de ser impopular pela outra parte. Pois é. Mas os grandes homens e mulheres públicas não têm medo de ser impopular. A história diz sobre isso. Porque né? o político de verdade tem posicionamento. Entendeu? Porque ele representa um nicho. E se ele representa um nicho, esse nicho tem um propósito alinhado com ele. Político em cima do muro tem como fala, vida curta. Tem vida curta. Tem que ter posicionamento. E aí assim, ó, se tem posicionamento, tem uma boa estratégia de redes sociais, o crescimento é astronômico. É astronômico. Eu tenho alguns cases de pessoas que estão fazendo isso e está dando certo. Entendeu? Como eu falo, eu não quero ser draconiano, parecer que a gente está tentando manipular as pessoas, mas não. O meu trabalho é fazer pessoas boas que merecem chegar lá. Porque o povo só ganha com isso. Sim. Quanto mais opções o povo recebe, melhor a qualificação dos eleitos. Eu costumo dizer que a gente precisa ensinar as pessoas a escolher. Exatamente. Né? Então, assim, não é só votar porque é vizinho, não é só votar porque é da família, não. É uma escolha mesmo, porque quando a pessoa te escolhe, acabou. Pode vir outras propostas, pode vir gente oferecendo dinheiro, mas a pessoa te escolheu, comprou a sua briga e aí ela fideliza, Roberta, né? como que uma pessoa pode entrar no seu coração? Como assim? A pessoa entrar no seu coração e você começar a gostar dela. O que a pessoa tem que fazer? Não precisa responder. Mas essa é a pergunta que o candidato tem que fazer. Mas aí é Entende? difícil, porque tá lidando com um monte de pessoas. Mas as pessoas, no geral, têm um sentimento. Por exemplo, você tem filhos. Sim. Sabe aquela frase, quem adoça a boca dos meus filhos, beija meu filho adoça a minha boca. Alguma coisa assim. Claro que o político não vai ficar fazendo isso, mas é um exemplo. Todo mundo tem um acesso. Às vezes o acesso é falar sobre faculdade gratuita. Às vezes o acesso é falar sobre futebol aos domingos na escola. Todas as escolas de Barueri abrir para ter futebol domingos, aula de futebol gratuito para molecada. E engraçado que essa técnica, ela assim, se a gente for pensar, ela é muito utilizada quando a gente faz publicidade infantil, né? Uhum. Por quê? Porque você pensa assim, poxa vida, se quem compra é o pai, por que eu estou fazendo uma propaganda para criança? Porque você tem que ganhar a criança porque que vai convencer o pai. O acesso ao pai é a criança. Então, qual que é o acesso para o coração do eleitor? Eu sei. Primeiro acesso é a linguagem. Para a pessoa, opa, tá falando alguma coisa diferente. Segundo acesso é o propósito. É o motivo para que ele esteja alinhado com você. Eu acredito nisso. Então é um propósito. Basicamente é isso. Você usa uma linguagem clara, linguagem simples e alinhada. Por exemplo, se eu for falar na OAB, eu vou falar gíria? Não. Se eu for falar na comunidade, eu vou falar igual um magistrado? Não. Tem que adequar. Exatamente. Então essa habilidade tem que ter, mas tem palavras-chave colocadas de formas certas e usar o storytelling, contar a história. Benjamin, e neurociência? Como que isso entrou na sua vida? A neurociência explica basicamente como funciona o ser humano, o comportamento humano. E qual que é o grande problema? Começou com a fotografia, né?
eu tinha a ideia do que fazer, na parte técnica, que eu achava nos livros, só que eu tinha muitas perguntas que entravam em outro campo. Na psicologia, na neurociência, na própria PNL. Então, eu tive que estudar para poder explicar o que os livros falavam. Por quê? Um não conversava com o outro. Então, foi aí que eu comecei a estudar. E aí eu vi que você entendendo como funciona a mentalidade humana, que basicamente é igual, ela pode ser aplicada em qualquer área. No marketing, na publicidade, na comunicação. Porque basicamente os acessos à mente são os mesmos. O que vai mudar? Cada pessoa é baseado nas experiências que ela viveu. Então, no decorrer da vida dela, ela vai instalando vários drives. Entendeu? O que são os drives? São acessos rápidos para terem reações tão rápidas ainda. Então, o que acontece? Quando a gente estuda, a gente sabe onde a gente pode acessar e qual é a reação, qual que é a volta. Então, basicamente, eu consigo criar algo e saber o resultado que isso vai ter na vida das pessoas. É 100% preciso? Não. Porque lembra, os drives podem até ser similares, mas não são iguais. Porque a sua vivência é baseada na como você vê o mundo. E como você vê o mundo é baseado em outras vivências que você teve anteriormente. Entendeu? Parece complexo falando assim, mas não é. É simples. Entendeu? Então, por exemplo, por que algumas pessoas não prosperam? Porque teve alguns bloqueios mentais. Por que algumas pessoas têm problema de se relacionar com o cônjuge? Porque teve bloqueio mental. Geralmente bloqueio mental é baseado em experiências com outras pessoas. E no mercado, só seres humanos bloqueiam seres humanos, entendeu? E quando a gente fala de mercado, é porque algumas pessoas não consomem certos produtos. Exatamente. Por conta de experiências também. E os drives que ela tem. Então, por exemplo, um cristão consome algum tipo de conteúdo, tô falando conteúdo de mercado, baseado nas crenças que ele tem, diferente de uma pessoa que não é cristão. Uma pessoa que professa uma religião de raiz africana, ela tem uma vivência, um jeito de consumir as coisas diferente de um cristão. Um judeu, totalmente diferente. Um muçulmano, totalmente diferente. Então, eu vou falar pela minha família. Os judeus, eles consomem só comidas literalmente especiais. Com preparos especiais. Por exemplo, eles não consomem carne e queijo. Por quê? Porque na cultura deles, eles não podem consumir a carne e o queijo, porque pode ser o leite da mãe e a carne do filho. Entende? Entendi. Então, assim, cada vivência, cada cultura, cada meio ambiente, etc. Você tem um tipo de drive mental instalado, um tipo de reação que as pessoas vão ter. Por exemplo, o jeito que uma pessoa que é casada consome é diferente do jeito que uma pessoa solteira consome. Mas todos esses estudos é relativamente novo. Antes, isso tudo já era usado para o mercado? Aplicado no mercado bem velado, entendeu? Mas já tem vários livros, desde a década de 40, já falando sobre esse tipo de assunto. Talvez não tão claro, não tão didático, Entendi. Entendeu? Mas se você vê os livros do Carnegie, por exemplo, ele cita muita coisa que é neurociência pura. Entendi. Então assim, a aplicação é relativamente nova. A aplicação, a vontade de entender a neurociência foi baseado nesse grande movimento da década de 2000 do PNL, que é o... como que eu esqueci o nome agora fugiu o nome dele. Mas tem um americano que é um coach bem famoso e ele ensina bastante sobre PNL, sobre fazer essa reprogramação. E aí, livros novos... Antigamente os livros já falavam sobre isso. Só que os livros novos hoje eles colocam de uma forma mais didática, com exemplos mais simples de entender. É que assim, ainda há algumas controvérsias na neurociência, entendeu? Porque é uma coisa muito mutável, o ser humano também é muito mutável, as experiências do passado são diferentes das nossas experiências, mas é um conhecimento novo. O que é mais novo? A ideia de juntar neurociência com marketing. Como uma ação específica, por exemplo, o neuromarketing, que hoje está pipocando algumas pessoas como eu que estão empenhadas em fazer isso acontecer, fazer o marketing baseado na neurociência. Mas isso realmente é novo. A neurociência não é tão nova, mas depois desse grande movimento de PNL, sim, começou a se falar mais sobre neurociência. Mais ainda, a aplicação da neurociência, né? É mais importante do que ela em si. E assim, né? E como tudo, né? Na medicina, no judiciário, com tudo, existem pessoas que usam isso para o bem e para o mal. Sim, né? Sempre vai acontecer. Sempre vai acontecer. Ser humano sendo ser humano, né? Porque assim, ó,
por exemplo, tem alguns drives mentais que as pessoas usam para vender mais nas redes sociais. Por exemplo, eu gero escassez. Eu preciso comprar que vai acabar. Nossa, aquelas propagandinhas que fala assim, 2 horas, aí coloca o cronômetrozinho assim, ó. Você vai perder a oferta. Só que o nosso cérebro é muito inteligente, ele vai se entendendo que isso é mentira e aí isso para de funcionar. Aí eles têm que criar um outro mecanismo. Exatamente. Por isso que eu falo assim, é importante trabalhar esses drives, o que a gente chama de gatilho mental, né? É importante? É, mas eu prefiro trabalhar o lado emocional mais primitivo das pessoas. A ideia de grupo, a ideia de grau de interesse, a ideia de propósito, porque isso é menos fungível, sabe? Sim. É uma coisa que Mais realmente... certeira por muito tempo. Exato. Tem longevidade. E é real. E é real. Porque não adianta você desenvolver uma técnica que vai durar 2 anos. Você quer uma coisa que dure pelo menos uns 20. E todo ser humano tem a necessidade de fazer parte de algo. Todos nós temos a necessidade de fazer algo e de contribuir em algo. Então eu prefiro trabalhar por isso. Trabalhar de uma forma onde os propósitos se transformem em grandes movimentos. Quer ver um exemplo? Aquele MBL. Basicamente, eles são tão grandes fazendo isso. Sim. Entendeu? E assim, né, nem precisaram tantos investimentos. Foi aquele, um falando pro outro e passando a confiança. Junte um grupo de pessoas dispostas a trabalhar, que vão encontrar outras pessoas dispostas a trabalhar e a coisa acontece. Benjamin, a minha necessidade hoje é estar próxima a você, porque a sua mente é incrível. Hoje, né, o nosso tempo não é tão grande assim, mas tivemos a participação da Mobilete, do Opala. Hoje foi bem movimentada a coisa aqui. Foi bem movimentado, mas eu quero agradecer mais uma vez. É um prazer. E já te convidar para umas próximas conversas. Não vou nem Tô falar pronto. próxima, para Tô as pronto. próximas. Quando quiser falar de umas loucuras sobre a Bíblia, sobre o reino, tô Vamos pronto. falar muitas coisas, porque o homem tem conteúdo, e eu quero te agradecer de coração. Imagina, é um prazer enorme. E eu tô muito feliz de estar aqui porque eu acredito no que você está fazendo. Entende? Eu assisto, eu acredito no que você está fazendo e você, aquilo que a gente conversou, você já deu o primeiro passo. Eu tenho certeza que isso daqui vai se transformar de uma forma absurda, vai ficar gigante. Amém, Entendeu? amém. Porque você está vindo contar histórias de pessoas que precisam ser ouvidas. Você está dando voz para as pessoas. Isso tem um papel muito importante. Não só para elas, mas para o reino. Entende? A gente sente que são pessoas aqui que têm um coração diferente. É isso mesmo. E voltando, a gente sempre fala, né? É para inspirar pessoas, né? E aí você juntou a palavrinha de conexão, é conectar pessoas. É isso aí. Nós não somos 100% parecidos porque temos histórias diferentes, mas temos coisas que nos conectam, né? E eu quero dar a canequinha. Opa! Eu vou tomar café hoje lá no meu escritório. A nossa Obrigado, canequinha viu? de lembrança para você. Ai, que ótimo. Para que você tome o seu café nos seus momentos aí de meditação, de trabalho também, né? aprendizado, né? Eu sei que é uma pessoa que procura consumir bastante conteúdos Sim. importantes. E você que a porta da Kombi tá escancarada para obrigado, você de voltar verdade. sempre e mais uma Olha, vez. me senti muito à vontade. Obrigado, Roberto, de verdade, de verdade. Foi maravilhoso, tanto esse papo agora quanto antes, né? Gente, se fosse contar tudo que a gente já conversou, daria uns 4 podcasts. Daria, acho que foi uma hora e meia antes, a gente já tava, ó. Batendo papo já. aqui, mas foi muito bom. Obrigado, de verdade. Recebo nosso carinho. Eu me sinto muito honrado e muito obrigado. E o prazer é todo nosso. Vou guardar com todo carinho. Amém. E você aí, você ouviu a voz do especialista. Para gerar engajamento, você tem que curtir, comentar, compartilhar e ajudar a pobrezinha aqui a alcançar outras pessoas. E ó, tá se bom? você ama o trabalho dela, faz o seguinte, ó. Você vai pegar esse vídeo aqui, vai pegar qualquer recorte desses vídeos aqui dela, lá no Instagram. Você vai naquele aviãozinho e vai mandar para 50 pessoas. Você vai gastar 30 segundos fazendo isso. Você vai ajudar ela demais. Tá vendo? Olha aí, ó. E não custa nada, gente. Eu sei que você gosta de mim. Gente, um beijo. Fiquem com Deus. Até o nosso próximo episódio aqui na Kombi.